Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu goleou o Manaus de 4-1 na Curuzu e está classificado à semifinal da Copa Verde. E no vídeo de hoje, vamos analisar como se deu esse triunfo bicolor. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não são inscritos no canal a se inscreverem, deem like no vídeo, acionar as notificações e a comentarem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, dando a opinião de vocês. A proposta do canal é ser um canal de análise do futebol paraense. Eu não sou o dono da verdade e a interação de vocês é muito legal nos comentários, porque eu sempre interajo também. E alguns comentários me fazem até refletir na minha opinião, numa outra visão de jogo. Então, é bem legal, então podem comentar à vontade. Se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem. E sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Que é claro abordar essa goleada do Paysandu 4-1 frente ao Manaus. Antes de entrar no jogo em si, eu tenho que falar a respeito da Papão TV ter cobrado R$8 por uma assinatura no clube de membros para ter acesso à transmissão do jogo e poder ver o jogo com imagem pela Papão TV. Vamos lá. Eu não gosto dessa ideia. Os maiores clubes do Brasil não fazem isso. Flá TV, Galo TV, Timão TV, Verdão TV, do Cruzeiro, Grêmio, Inter, enfim, os maiores clubes do Brasil não fazem isso. Eu acho isso um erro. Por quê? Porque, por exemplo, questão de patrocinador, na hora do jogo, é que o patrocinador, aquela empresa que investe no seu clube, que patrocina o seu clube, tem a sua marca estampada para todo mundo ver. Aí você coloca uma restrição a respeito disso. Além da questão do patrocinador, você restringe a sua torcida também. De ter conteúdo, não só a respeito do jogo, porque deve ser só durante a Copa Verde isso. Porque na Série B, os direitos são da Rede Globo e do Premier, então não vai passar jogo da Série B na Papão TV. Então a respeito de jogos, é só na Copa Verde mesmo. Então, eu acho que você restringe a sua torcida. Mas tem algumas pessoas que assinaram. Ok, tudo bem, quer assinar, não tem problema algum. Mas você restringir também pra gente fora que tem curiosidade para saber a respeito mais do Paysandu, eu acho um grande erro, porque a ideia do clube não expandir a sua marca, é você coloca restrição, para mim isso é um erro de estratégia. Imagina se fosse o Paysandu de 2003, hoje, ganhando do Boca, Libertadores, boa campanha, ganhando do boa campanha do Brasileirão, metendo 5 no São Paulo, 5 no Atlético Mineiro, vencendo o Palmeiras. Isso abre uma curiosidade positiva para outros torcedores do Brasil acessarem o conteúdo do Paysandu. Isso dá mais visibilidade para o Paysandu. E agora, com esses R$8, fora a questão do jogo, que não vai ter mais, vai ter conteúdos exclusivos. O que eu acho um erro. Eu acho que você não pode restringir esse acesso. E outra coisa, conteúdo exclusivo, vai ter imagem de treino. Será que o cara vai pagar mesmo para ter alguma imagem de treino? Porque não vai ser imagem tática. Porque se fosse imagem tática do treino, até eu pagava para estudar mais o Paysandu, mas não vai ser esse tipo de imagem. Enfim, fica aqui, eu acho que o Paysandu deve ter ganhado algum dinheiro, com certeza ganhou algum dinheiro, que invista no futebol esse dinheiro, mas essa questão de restringir a expansão da marca de patrocínio, né, você conhecer mais a expansão do clube para outros torcedores, eu não gostei muito dessa ideia, não. Vi o jogo pela Manaus TV, no mudo, nada contra a narração também, é bom deixar claro lá da Manaus TV, mas quando a narração só não, a transmissão é de clube, feita por clube, ou para Pão TV, ou para Remo TV, falando aqui do nosso, eu sempre geralmente coloco no mudo, porque é uma transmissão clubista que tem que ser mesmo, é lógico que tem que ser, não é uma crítica. Há grandes profissionais, hoje parece que quem narrou foi o Edson Matoso na Papão TV, que é um excelente narrador, coloca emoção no jogo, então nada contra os profissionais das duas TVs, mas é lógico, tende a puxar a sardinha pro clube que ele é empregado, evidentemente. E isso, para quem está analisando de maneira imparcial, pode ter alguma influência. Então eu coloco no mudo, mas as transmissões, tanto da Papão TV como da Remo TV, é show de bola, tem boas transmissões e tem bons profissionais. Vamos lá, vamos agora direto pro jogo. E agora no jogo, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque não vai ser fácil analisar essa partida. O cenário pior, para quem quer analisar um jogo desse tipo, é o que aconteceu hoje. Um time classificado, Paysandu classificado, goleou de virada, uma classificação merecida no agregado 4-2, não tem como colocar em discussão essa classificação do Paysandu, merecida, foi melhor nos 180 minutos, não durante todos os 180 minutos, mas no apanhado geral dos 180 minutos, foi melhor que a equipe do Manaus e mereceu a classificação. Porém, eu não posso deixar esse vídeo de abordar algumas questões negativas que eu vi do time Paysandu. E eu acho importante fazer essa abordagem, por isso que eu preciso do comentário de vocês, porque é algo que o Paysandu precisa aprimorar ao longo da temporada, que vem uma Série B pela frente. E talvez o Manaus, talvez não, eu acho que eu posso garantir. O Manaus é a equipe mais fraca que o Paysandu vai pegar daqui
pro resto da temporada. Porque agora vai pegar o Águia, no pior das hipóteses é do mesmo nível do Manaus, os dois estão na Série D, do mesmo nível. Depois vai jogar uma final de Campeonato Paraense, a gente não sabe contra quem. Agora vai pegar o Remo, na semifinal da Copa Verde, que é superior à equipe do Manaus. E Série B, nem se fala, todos os clubes são superiores à equipe do Manaus. Então a gente tem que fazer realmente uma análise e indicar alguns pontos negativos. A partida começou complicada para o Paysandu saiu em desvantagem logo aos 6 minutos, uma falha de marcação do Kevin, não marcou Roney, que finalizou bem, abriu o marcador de 1-0 para o Manaus. Era um cenário complicado para o Paysandu, tinha perdido o primeiro jogo de 1-0, já praticamente no início do jogo já perdia de 1-0 também, 2-0 no agregado, precisava fazer 3 gols para conseguir a classificação, 2 para levar para os pênaltis. Ou seja, era um Paysandu que tinha que ser mais intenso, tinha que ser mais objetivo e não foi. O Paysandu foi para o intervalo com 2-1 em 2 jogadas aéreas, no cruzamento do Robinho, perfeito para a cabeçada do Nicolas, teve a contribuição do goleiro, mas o Nicolas sempre cabeceando e cabeceando bem. E no segundo gol, uma bela assistência do Edilson com bola rolando, que é mais difícil do que com bola parada, o João Vieira aparecendo bem na área e cabeceando para o gol. Foi 2-1, mas o Paysandu não, apesar da virada no primeiro tempo, dar uma tranquilizada para a equipe, não fez um bom primeiro tempo. E uma da questão que mais me preocupou do Paysandu, vou citar quando eu falar da segunda parte, porque também cabe ao primeiro tempo. Em termos de marcação, sistema defensivo do Paysandu, eu detectei um problema. Não foi tanto da primeira linha defensiva, que está todo mundo batendo na primeira linha de defesa do Paysandu. Marcação em linha alta, primeira linha defensiva sempre falhando. Inclusive, sobre a linha alta, o Paysandu hoje foi bem nessa marcação em linha alta e eu vou chegar lá. Mas o Paysandu teve um problema de marcação nessa segunda linha, na linha do meio campo. O Manaus, quando atacava, a linha defensiva dos 4 defensores do Paysandu muito expostos. O meio campo do Paysandu, no primeiro tempo, muito falho na marcação. O Vilela começou, até os 10 minutos foi até bem no jogo, depois caiu. E o João Vieira, na questão de marcação, foi mal. Agora, na questão de produtividade ofensiva, ele foi bem. Eu até gostei do desempenho do João Vieira. Eu não gostei dessa parte do primeiro tempo na questão defensiva. Porque no segundo tempo, ele melhora nisso. O Manaus também fica com a menos logo aos 5 minutos de jogo do segundo tempo. Então é um outro cenário da partida. Então o Paysandu até se ajeita nessa questão de organização do meio campo, de marcação na segunda parte. Mas na primeira parte, não foi bem. Não foi bem. Então é algo para se atentar, porque quando falha a primeira linha, falhou hoje a segunda. Então essa questão de desorganização defensiva do Paysandu é algo que ainda precisa se encaixar. Começa o segundo tempo. Então foi um Paysandu que conseguiu a virada, foi com mais tranquilidade para o intervalo, conseguiu fazer o 2-1, apesar que, como eu disse, não gostei do Paysandu no primeiro tempo. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, o Manaus tem um jogador a menos, foi expulso, bem expulso. O Paysandu se organizou melhor defensivamente, essa é a verdade, embora que, num lance, o Manaus também teve uma grande chance para, quando estava 2-1, de empatar o jogo. O Diogo Silva saiu bem do gol, atuando como quase um líbero. Quando você marca em linha alta, o goleiro tem que atuar muitas vezes como um líbero, né? Então ele saiu bem no gol. Mas, de maneira geral, o Paysandu melhora na parte defensiva. E o João Vieira, que eu acho que foi bem na partida, principalmente na questão ofensiva, não tão bem na defensiva no primeiro tempo, no segundo tempo ele se ajeita melhor. Ele tem um senso de marcação melhor, de espaço de campo melhor, então ele evolui nessa questão no segundo tempo. Então é o Paysandu que aos 5 minutos do segundo tempo estava com 2-1, mas não finalizava. O Paysandu não chutava para o gol. Dava uma angústia a falta de objetividade do Paysandu. Com 1 a mais, parecia que era 11 contra 11. No total, o Paysandu deu 4 finalizações para o gol. Os 4 foram gols. Foram 2 de cabeça no primeiro tempo e depois da finalização do Nicolas, já aos 38 minutos do segundo tempo, que ele faz o 3-1. Ou seja, o Paysandu, a primeira finalização certa no gol, tirando os 2 gols de cabeça, ocorreu aos 38 minutos do segundo tempo. Isso é muito pobre, é muito pouco. Tem que finalizar mais. E por que aconteceu essa finalização? Aí essa finalização acontece com o mérito do Paysandu. Pra vocês verem que aqui no vídeo eu estou mesclando, né? Devido ao acontecimento do jogo. Fatos negativos e fatos positivos do Paysandu. Nunca colocando em xeque a classificação, que foi merecida. Mas por que sai essa finalização? E como sai a finalização do Edinho? O Edinho, no terceiro gol, ele rouba a bola da equipe do Manaus, pela ponta direita. Aí está desorganizada a equipe do Manaus. Aí entrou bem a marcação mais em linha alta. Esse é um benefício da linha alta.
o problema do Paysandu, essa questão de alta, não é você marcar em linha alta, de nenhum clube. Porque se você recupera a bola, igual você recuperou no terceiro e no quarto gol, você pressionou o adversário errou, tomou a bola, o adversário está para fora, ou dá um bicão para frente, você tem a oportunidade de recuperar a bola e finalizar, e o Paysandu, nessa marcação pressão, funcionou bem, o terceiro e o quarto gol do Paysandu. O problema do Paysandu é quando a bola passa dessa pressão alta, dessa linha alta, e vai dar logo de cara com a primeira linha defensiva do Paysandu exposta. É esse que é o problema do Paysandu em relação à linha alta. Não é o sentido de você marcar em linha alta, que é uma coisa legal, uma coisa que pode funcionar, e hoje funcionou. Terceiro e quarto gol foi dessa maneira do Paysandu. Só que a questão é quando a bola passa contra o adversário mais qualificado. Aí que complica. E não, às vezes nem tão qualificado, como o Manaus no primeiro jogo também teve a oportunidade de fazer, mas não fez, o Bragantino na Curuzu também. Então o Paysandu precisa se ajeitar na defesa. Para você marcar em linha alta, você tem que ter uma estrutura e uma organização defensiva competentes, de qualidade. Porque se você não tiver, se a bola passar do sistema ofensivo, complica muito. Complica muito. Então é isso que precisa ajeitar. E no primeiro tempo, principalmente, o Paysandu teve falha na marcação do meio-campo, como nós citamos aqui. Só que o que me preocupou foi isso, a falta de objetividade do Paysandu, que deu o primeiro chute certo ao gol aos 38 do segundo tempo. Aí depois finalizou ao gol bem no final da partida, que o Edinho aí sacramentou a classificação do Paysandu, que o Nicolas rouba a bola pela esquerda, cruza e o Edinho no segundo pau faz. Uma dobradinha, né? Porque o Edinho recupera a bola do terceiro gol, toca pro Nicolas, que finaliza bem. No quarto gol, o Nicolas rouba a bola do defensor, marcando em linha alta, novamente como nós falamos, deu certo hoje esse sentido de marcação, fez cruzamento para o Edinho fazer o gol. Então foi um Paysandu na partida que teve alguns pontos positivos, como nós analisamos aqui, e vamos para individualidades, falar de alguns jogadores que estiveram bem na partida de hoje, mas tem alguns pontos negativos que precisam ser corrigidos. Uma coisa também que eu não gostei foi da demora, por exemplo, para entrar o Wesley Garcia, e ele entrou na esquerda ainda. O Wesley Garcia, para mim, ele tem que estar no meio para a direita. Do meio, caindo para a direita, ou como atacante pela direita. Por mais que o Edinho estivesse jogando, ok, o Edinho é atacante pela direita, o Wesley Garcia entra ali pelo lado esquerdo, mas é complicado, porque ele entrou também faltando 10 minutos, e foi uma partida muito ruim do Vinícius Leite. O Vinícius Leite errou praticamente tudo que tentou, tudo. Então, ele foi substituído só aos 35 minutos do segundo tempo. Acho que demorou muito a substituir o Hélio dos Anjos, um jogador que não estava produzindo. Vamos para o campinho agora? Vamos para o campinho, no gol, Diogo Silva, uma atuação segura dele, não teve culpa no gol que sofreu, trabalhou como líbero naquele lance perigoso do Manaus, depois fez uma boa defesa numa cabeçada já nos acréscimos, então uma partida ok do Diogo. Na linha defensiva, Edilson, Wanderson, Maia e Kevin. Destaque dessa linha defensiva para o Edilson. O Edilson fez uma boa partida, faz um belo cruzamento no segundo gol, no gol do João Vieira. Eu gostei da partida do Edilson. Maia e Wanderson, no segundo tempo, nem tão exigidos assim. No primeiro tempo, um pouco mais exigidos, mas muito exposto pelo meio-campo. Então, eu até alivio um pouco a situação deles, porque fizeram os dois fizeram partida razoável hoje, razoável para boa. Mas a exposição do meio-campo do Paysandu, principalmente no primeiro tempo, prejudicou a linha defensiva do Paysandu. E o Kevin, que não foi bem, foi expulso ainda no final do jogo. O Kevin, novamente, uma partida bem abaixo do Kevin, cruzamentos errados, pouco intenso no ataque. Não gostei da partida do Kevin. No meio-campo, Vilela, João Vieira e Robinho. O Vilela começou bem a partida, depois caiu muito de produção no sentido de marcação no primeiro tempo. João Vieira gostei, principalmente no segundo tempo, quando ele se ajeita na marcação. Porque no primeiro tempo, como eu falei aqui, a parte defensiva dele eu não gostei, a parte ofensiva eu gostei, inclusive ele fez um gol. Mas no segundo tempo ele melhora. O Paysandu se organiza mais na parte defensiva, o João Vieira também cresce nessa questão de marcação. Gostei mais da parte do João Vieira, e ele é muito importante na jogada da expulsão do jogador do Manaus. Porque, de novo, nessa pressão de linha alta, ele toma a bola e sofre a falta de imediato. Então a participação dele foi importante, a participação da presença diária dele também foi importante. Então, de maneira geral, uma partida boa, considero, do João Vieira, que precisa disso. João Vieira tá devendo. Se você fazer um apanhado geral dos últimos jogos, assim, de muitos jogos, até da época passada, né, da temporada passada, tá devendo, mas hoje foi uma partida boa. Robinho e Biel, Robinho dá assistência pro primeiro gol do Paysandu na falta. Ele é substituído no intervalo por Biel, que não entrou bem.
Não sei se ele está sentindo alguma coisa. Acho que não. Para ele ter jogado, ele está junto com os companheiros, sentir da gripe, eu acho que da virose, acho que ele não esteja sentindo. Talvez alguma coisa fisicamente. Mas o Robinho deu assistência do primeiro gol, tentou participar de alguma jogada ou outra. Não foi uma grande partida do Robinho, mas tentou participar. O Biel não. O Biel não entrou bem. O Biel fez o segundo tempo abaixo. A princípio poderia ser até o meio-campista titular, mas não fez uma boa partida quando entrou no segundo tempo. No ataque, Vinícius Leite, Nicolas e Jean Dias. Uma partida muito apagada do Vinícius Leite e do Jean Dias. Vinícius Leite, principalmente, errando muito. Errou muito mesmo o Vinícius Leite. Aí que falta, por exemplo, uma contratação que poderia ser o atacante pela esquerda, que é o Leandro, mas ele até agora não respondeu, assim como o Yuri também não respondeu. Mas o Vinícius Leite, uma partida muito ruim do Vinícius Leite. O Jean Dias um pouco melhor, mas não foi aquele jogador que a gente já viu na temporada também. O Jean Dias também não fez uma boa partida. O Wesley Garcia entrou no lugar do Vinícius Leite, mas já no final do jogo. E o Edinho entrou melhor do que o Jean Dias, né? Aí o Jean Dias substitui pelo Edinho, o Edinho faz o gol e dá uma assistência. E briga pela bola e arruma alguma confusão positiva de correria pelo lado direito. O Edinho entrou bem na partida. E o Nicolas, autor de 2 gols e de uma assistência, craque do jogo, né? Fez 4 gols, 2 gols e uma assistência. Como é que você não vai dar o mérito pro cara? E ele foi realmente o craque da partida. É isso, meus amigos. Paysandu classificado, como eu disse, é difícil você analisar depois de uma classificação, depois de uma goleada, de virada, fazer alguns pontos negativos. Como eu disse, teve pontos positivos do Paysandu, que nós tratamos aqui no vídeo, a qualidade que o Paysandu teve em roubada de bola, pressão alta, a qualidade também quando chegou para tentar finalizar nas 4 finalizações, conseguiu fazer o gol, mas também citamos alguns pontos negativos de marcação do primeiro tempo a respeito do meio campo, da falta de objetividade, da falta de finalização, o Paysandu não chutava para o gol. Então, enfim, foram pontos negativos e positivos que nós trazemos aqui no vídeo. Quero deixar vocês à vontade aí nos comentários. E agora teremos repá. Paysandu e Clube do Remo na semifinal da Copa Verde. E é claro, vamos fazer uma análise completa de prévia do jogo, analisando individualmente cada equipe e também, claro, o pós-jogo, que sempre será tradição aqui no nosso canal Bastidores Pará. Obrigado, amigos, por assistir o vídeo até o final e até o próximo.